Depois do ato flopado em Copacabana, o desespero percebendo que o barco afundou e desta vez ele errou o time e não pulou fora, Malafaia decidiu cometer talvez um dos maiores erros que ele cometeu até este momento. Calma, não é morrer abraçado com o Bolsonaro não, tá? É atacar um membro da Igreja Universal. Neste universo da fé, neste universo do comércio religioso, do empresariado gospel, como vocês queiram chamar, não se tem ali, evidentemente, uma organização talvez com tantos tentáculos no mundo ligada ao protestantismo como a Igreja Universal. A Igreja Universal, inclusive, já tentou censurar esse canal algumas vezes, mas como eu sigo todas as diretrizes do YouTube, as regras da legislação brasileira, eles não conseguiram derrubar alguns materiais de denúncia que nós fizemos aqui. E aí o Malafaia decidiu fazer um vídeo chorando e atacando o presidente do partido do Tarcísio, Republicanos, o membro da Igreja Universal, né, o pastor Marcos Pereira, chamando ele inclusive de cretino, porque o Marcos Pereira disse que não é hora de discutir ali a anistia, porque não é um projeto que neste momento interessa ao povo, por um motivo bem simples, segundo ele. A anistia, você não pode anistiar pessoas que nem foram condenadas. E ele falou, e eu estou dizendo isso como alguém que é técnico, eu sou advogado, e como advogado eu não posso mentir. O Malafaia ficou revoltado e o Marcos Pereira publicou uma nota nas redes sociais. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque tem uma mentira também que o Malafaia falou, tá até parecendo o pleonasmo, né? Malafaia e mentira, mas tem uma mentira que ele falou envolvendo o Clezão, que a gente vai desmentir aqui também hoje. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, o Malafaia percebeu que o barco afundou e ele está quase morrendo afogado. O Malafaia entrou de cabeça na extrema-direita bolsonarista, utilizou toda a sua influência no universo gospel para ajudar o Bolsonaro, não conseguiu o resultado que ele queria, em 2022 não elegeu o Bolsonaro, em 2024 os candidatos apoiados por ele no Rio de Janeiro não tiveram êxito na sua eleição, nas candidaturas, melhor dizendo, e a gente está começando a ver que o pastor que age como político, mas que não tem coragem de se candidatar a nada, porque talvez não vença, né? Por exemplo, se ele for candidato a deputado federal, quem sabe, ele até pode vencer a eleição, mas se ele for deputado federal, ele vai ser um entre 513. Se ele for senador da República, ele vai ser um entre 81, porém, para vencer a eleição para senador da República é muito mais difícil, e ele sabe que se ele sair derrotado, ele ficará mais humilhado do que já está. E é o que fez, Carlito. Ele se revoltou com o pastor bolsonarista, né, com o pastor Marcos Pereira, né, o pastor bolsonarista Silas Malafaia, ficou revoltado. Eu acho até que é bispo da Igreja Universal ele, né, o Marcos Pereira. Se revoltou, diz que o Marcos Pereira é um covarde, cretino, porque tem pessoas da Igreja do Malafaia que morreram na cadeia, como é o caso do Clezão, porque Xandão negou soltar o Clezão. E detalhe, já vou dar um spoiler, tá? Quem negou soltar o Clezão não foi o Xandão. Quem negou o habeas corpus do Clezão foi o ministro terrivelmente evangélico André Mendonça. E eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, com fontes da extrema-direita, Revista Oeste e Gazeta do Povo, as matérias, para não dizer que eu estou pegando da Globo Lixo, da Globo de Esquerda, né, da Foice de São Paulo. Tá aqui, ó, material publicado na revista Fórum, assinado pelo Ivan Longo. Tá aqui, ó. Vídeo, Malafaia chora ao descobrir que presidente do partido de Tarcísio não apoia a anistia. Pastor bolsonarista chamou Marcos Pereira de cretino e cobrou saída de Tarcísio do Republicanos. Não vai ser como você quer, tá, Malafaia? Não vai ser como você quer. Inclusive, o ato flopado de domingo mostra que nem você tem mais essa força que você imaginava que tinha para mover as massas e nem o Bolsonaro. Até porque, em comparação ao último ato que vocês marcaram no mesmo lugar, porque vocês fizeram o mesmo ato há mais ou menos 10 meses atrás, né? Na verdade, 11 meses atrás, no dia 21 de abril de 2024, vocês marcaram o ato Copacabana, reuniu pouco mais de 32 mil pessoas. Agora, marcaram o ato no mesmo lugar, cerca de um ano depois, 11 meses mais ou menos depois, reuniu apenas 18.300 pessoas, tá? E ainda disse que a culpa é do Bolsonaro, que Bolsonaro falou para Bolsonaro que não era para que o Bolsonaro fizesse o ato no domingo, porque o carioca é preguiçoso. Basicamente foi isso que ele disse, o carioca é preguiçoso, porque domingo dorme muito, acorda muito tarde, não gosta muito de ir para essas coisas, gosta de ir pra praia, ou seja, o carioca não gosta de trabalhar, segundo o Malafaia, né? Eu acho que ele tá medindo ali pela maneira que ele talvez leve a vida dele, porque o povo carioca é bastante trabalhador,
tá? Mas olha o que teria dito aqui o Marcos Pereira na entrevista que ele deu lá na CNN Brasil, tá? Em entrevista recente à CNN Brasil, Marcos Pereira se posicionou contra o projeto de anistia aos golpistas, afirmando que a pauta contamina o debate da eleição presidencial e atrapalha a governabilidade e a própria atuação da Câmara. Silas Malafaia então decidiu gravar um vídeo divulgado nesta quarta-feira, dia 19, em que xinga Marcos Pereira aos berros em determinados momentos, faz uma voz ali forçada de choro. Vamos ouvir e ver juntos aqui, vamos lá. Deputado Marcos Pereira, Clezão era membro da minha igreja. Esse cara foi ver a manifestação. O que é engraçado, era membro da igreja dele e foi pra lá, obviamente, por orientações que se espelhavam no seu líder religioso, né? Provavelmente, já tô pausando aqui por isso. Foi preso. Alexandre de Moraes não quis liberar ele morreu do coração. Tem sangue inocente nas mãos dele. Vou ter de parar de novo aqui porque é mentira. Não foi Alexandre de Moraes que negou o habeas corpus do Clezão. Tá aqui, ó. Matéria do Tempo, que se não me engano é um veículo até do Milton Neves, que também é bolsonarista, né? André Mendonça negou soltura a bolsonarista preso no 8 de janeiro, que morreu na Papuda. Desde a morte do bolsonarista na Papuda, apoiadores do presidente e políticos aliados têm atacado Alexandre de Moraes, mas não foi ele quem negou a liberdade ao preso. Calma que tem aqui a Gazeta do Povo, tá? Mendonça negou soltura de Clériston em fevereiro devido a restrições do próprio STF. Outra matéria aqui agora da Revista Oeste, tá? A Revista Velho Oeste, a revista mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Entenda a decisão de Mendonça que rejeitou habeas corpus de Clezão. Defesa ainda protocolou 8 pedidos de soltura ao ministro Alexandre de Moraes. Então a gente já sabe que não foi Xandão que proibiu a saída do Clezão, né? Quem negou foi o ministro terrivelmente evangélico André Mendonça. Mentira desconstruída aí do Malafaia. Desse ditador. Que vergonha, Marcos Pereira. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Que cristão é você, cara? A Bíblia também diz, Malafaia, que virão falsos profetas e que o mundo jaz o maligno. Olha que interessante, né? Você se enquadraria perfeitamente, em tese, porque você gosta de processar quando a gente fala da Bíblia, né? Porque você fala muito da Bíblia, mas quando um crente te confrontou, porque eu era crente até 2022, tá? Quando ele me processou em 2021, na verdade, eu era crente até o ano passado. Quando ele me processou em 2021, por falas que ele tinha tido em 2020 e 2022, ou foi 2021, não lembro, não, foi 2021. Ele me processou porque eu usei a Bíblia para dizer que mais de 2000 anos depois ainda tinha gente escolhendo Barrabás a Jesus Cristo. E o Malafaia está do lado de Barrabás, é um fato. Quem conhece a palavra de Deus vê que a Bíblia que o Malafaia utiliza é a Bíblia freestyle. Ele lê trechos que ele acha importante, ignora outros que ele acha desimportante. Tá? Ele ignora o fato também de que o pai da mentira é o diabo, que o pecado é pecado, que inclusive esse ódio que ele dissemina, né, essa vociferação meio que visceral que ele tem, isso também é pecado, de acordo com o entendimento da Bíblia. Algo que ele deixou de ler ou de entender há muito tempo. Para mim isso é um fato também. Que vergonha para a Igreja Universal! Eu quero fazer uma pergunta. O governador Tarcísio é do PR, estava na manifestação aqui no Rio, ele é a favor, a Damares é a favor da anistia, o general Mourão, eu quero saber o deputado Silas Câmara se é a favor ou contra, gente expoente do partido, quem é você? Essas pessoas ou saem desse país. Utilizando as metáforas que vocês utilizam, né, de machismo, de masculismo, de macheza, ele é mais macho que você então, porque ele pelo menos é membro de um partido político, está envolvido no debate público sem querer tirar o corpinho de banda. Ele é presidente, inclusive, do Republicanos, é deputado federal e membro da Igreja Universal. E não fica, olha, eu não me envolvo em política porque eu sou um homem de Deus. Não, porque a política tá aí. Depois ele toma até uma lapada também, que eu não vou mostrar, que eu vou mostrar lá no meu canal de React, tá? Que o Malafaia tomou uma lapada também do Otônio de Paula, tá? Partido ou se posicione veementemente contra ele. Você é uma vergonha, cara. Teus interesses políticos mesquinhos vão contra os princípios da nossa fé e da... Tô pausando aqui por 2 motivos. Primeiro, que se deixar o vídeo na íntegra, ele dá strike no vídeo ou pede a monetização do vídeo, que Malafaia não gosta de dinheiro, tá? A gente sabe disso, né? Ele não quer dinheiro, não vai querer pedir, ele não vai querer compartilhar a monetização, como ele já fez no passado, né? Talvez seja só impressão, enfim. Mas ele fala ali, ele tá deixando os interesses políticos e pessoais
se sobrepor ali aos interesses religiosos. É o que parece que ele está falando dele mesmo, né? Aquilo que acreditamos, nós não estamos pedindo anistia para guerrilheiro vagabundo assassino, mas para gente inocente. Fica aqui a minha indignação e te prepare, Marcos Pereira, porque a justiça de Deus também vai te alcançar. Te prepara, Malafaia, porque os mentirosos não entrarão no reino do céu. O capeta é o pai da mentira. Segura seu BO, meu patrão. E aí, claro que o Marcos Pereira, depois de ser atacado vilmente pelo Malafaia, precisou se manifestar, né? Aqui está o Instagram do pastor Marcos Pereira, que publicou o seguinte aqui nas redes sociais dele. Pegou o vídeo do Malafaia, que é aqui o título, né? Pastor e deputado Marcos Pereira envergonha a Igreja Universal e os evangélicos. Malafaia também envergonha os evangélicos e a cristandade, né? Eu, particularmente, não vejo como religioso respeitado há muito tempo. Mas está aqui a publicação feita pelo pastor Marcos Pereira. Fui covardemente atacado e não foi a primeira vez, mas veja a verdade. Ou seja, Malafaia está mentindo e que quem mente é o capeta, porque o capeta é o pai da mentira e mentirosos não entrarão no reino do céu, porque mentir é pecado. Enfim, vamos lá. Lamentavelmente, Silas Malafaia exala e transpira ódio. Esse ódio faz com que ele deixe de refletir e se manifestar com inteligência. Chamou de burro, né? De forma educada. Malafaia que se julga um bom pastor, ou seja, não é um bom pastor. Devia cuidar das ovelhas, ou então tornar-se um político de fato. Chamou de covarde ainda. Disputar uma eleição e falar de dentro do parlamento, como parlamentar. Marcos Pereira, ele não faz isso porque se ele for candidato a um cargo e perder, ele vai ser humilhado. Não me movo sob pressão, muito menos com gritaria. Senta lá, fala baixo, viu? Não é meu perfil. Minha posição nunca foi contra a anistia. Desafio Malafaia e quem quer que seja encontrar uma manifestação pública minha contra ou a favor. Mas como advogado que sou, conhecedor das leis e do rito processual, não é possível anistiar quem ainda não foi condenado. Ou seja, você vai dar um salvo-conduto antecipado para uma pessoa que nem foi condenada ainda, né? E ele está trazendo ali. Minha posição é técnica, absolutamente técnica. Na mesma entrevista em que ele usa para me atacar, eu falo que a decisão será tomada pela bancada. E minha impressão é a de que tem uma tendência favorável à anistia. Basta assistir. Enquanto isso, Malafaia, uma espécie de Rasputin Tupiniquim, para quem não sabe quem é Rasputin, ele era o conselheiro do czar Nicolau II, se não me falha a memória. Tá aqui, ó, Rasputin. Rasputin. Tá aqui, ó. Grigori Rasputin. Olha ele aqui, a imagem dele aqui, ó. Inclusive, o homem foi difícil de morrer, viu? Nicolau II, isso mesmo. Era o czar Nicolau II. Foi difícil de morrer, inclusive, segundo a história conta, ele tomou facada, foi afogado e mesmo assim demorou pra morrer. Tá aí, ó, chamando ele de um esotérico. Não que seja ruim ser esotérico, mas um esotérico charlatão, um indivíduo que se diz esotérico para ser supostamente charlatão. É isso que ele tenta, pelo que eu entendi aqui, é o que supostamente estaria implícito. Então tá ali, uma espécie de Rasputin Tupiniquim, chega a espumar pela boca nas suas manifestações cheias de ódio, de cólera, né, maldade. Ele precisa se acalmar e parar de induzir a guerra enquanto muitos, incluindo a mim mesmo, têm trabalhado pela pacificação. E aí, como a gente costumava dizer na igreja quando eu era crente, né, Malafaia? Vigia na terra, vigia crente. Vigia para que seus dias sejam prolongados na terra. O crente tem de se manter em mansidão e não em cólera, em ódio. É claro, o crente não é besta. Não é porque o crente é crente que vai tomar tapa na cara sempre e vai dar outra face, como disse Jesus, como fez Jesus Cristo, né? Mas o recado aqui do Marcos Pereira é bem claro. E por que esse desespero, Carlito? Ele entendeu que todo mundo pulou fora e que ele achou que ele era muito mais do que ele é. E ele não tem essa força de mover as massas como ele imagina. Ao contrário, o que ele não conseguiu entender ali, o que talvez se embriagou com o ego, é que ele achou que o apoio que ele tem nas redes, que vem dos bolsonaristas, porque ele apoia Bolsonaro, era na verdade o apoio que ele tinha para passar para Bolsonaro. E não é. Tem muita gente que apoiava o Malafaia, que acompanhava o Malafaia, que não
gosta dessa conduta que ele tem tido envolvido na política. Só para vocês terem noção, por exemplo, quando eu era crente, né, eu acompanhei muito o Malafaia, até acho que 2008 ou 2009. De 9 para 10 ali, ele já começou a ficar meio visceral, atacando a presidenta Dilma, né, atacando algumas figuras. Aí ele rompeu com a Igreja Universal, né, porque a Igreja Universal queria apoiar Dilma em 2010, como apoiou, inclusive, né, até escreveu um artigo falando sobre o aborto e sobre a questão da sexualidade da Dilma, que estava sendo criticada naquele momento, questionada, na verdade, naquele momento. E o Malafaia iria apoiar a ministra Marina Silva, né, minha companheira de partido, em 2010, porque ela era evangélica. Depois ele pulou fora e decidiu apoiar o José Serra. E na época o Universal até escreveu um artigo criticando o Malafaia por conta desse pula pra lá, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá, pula pra lá, pula pra cá. Agora o desespero bateu porque ele sabe que a realidade é completamente diferente do mundo da imaginação que o Malafaia criou. Hoje, às 22 horas, a gente vai ter uma live aqui com o Dr. Lucas Mourão, o meu advogado que está me defendendo no processo do Abílio Brunini. Queria lembrar vocês que a gente está criando um fundo aqui para poder se defender desse tipo de processo, né? O Dr. Lucas Mourão está me defendendo por uma ONG chamada Media Defense, né? Que defende jornalistas no mundo inteiro que são vítimas de assédio jurídico, assédio processual. Eu não estou pagando honorários advocatícios para o Dr. Lucas Mourão, mas como a gente tem perdido sucessivamente lá no Mato Grosso e a gente precisa recorrer, eu tenho pago ali valores para recorrer. E tem outras coisas que a gente precisa fazer aqui no canal também em relação a denúncias que vão gerar de novo risco de processo. Por quê? A extrema-direita busca nos assediar juridicamente porque eles sabem que nós não temos dinheiro para bancar o processo. Por exemplo, o Malafaia me processou. No processo do Malafaia, que eu venci, tá? Não posso dar alguns detalhes do que está publicado ainda no acórdão, mas eu venci, vai ser publicado, né? Que foi transitado em julgado. Eu venci. Quem me defendeu foi o escritório do Dr. Augusto de Arruda Botelho através do projeto do Felipe Neto lá, o Calabouco já morreu. Também não paguei honorários advocatícios, né? Eu fui defendido pelo projeto. E como o Malafaia foi perdendo os recursos e foi recorrendo, então quem pagou o recurso foi ele. Neste caso, como eu que estou perdendo os recursos nas decisões tomadas lá pelo Mato Grosso, pela Justiça do Mato Grosso, né? Inclusive ignorando entendimentos do STF, eu tive de pagar para recorrer. Tá? Então, para quem perguntou, mas o Felipe Neto não está ajudando com aquele projeto, eu fui defendido no projeto do Malafaia pelo projeto do Felipe Neto, na verdade no processo do Malafaia pelo projeto do Felipe Neto, e estou sendo defendido no caso do Abílio Brunini pelo projeto Media Defense também, porém eles não pagam nem a indenização em caso de condenação e nem os custos do processo, quem tem de pagar somos nós, né? Até porque eu uso só de honorários advocatícios, o Dr. Lucas Mourão vai explicar isso para vocês na live de hoje, 22 horas, só de honorário advocatício eu já teria gastado R$ 25.900 se eu fosse pagar do meu bolso. Então eu queria pedir a vocês que continuem colaborando, tá aqui o nosso Pix, tá? Basta você apontar o celular para esse QR Code aqui, você pode colaborar com qualquer quantia, se você puder colaborar com menos, colabore com menos, se você puder colaborar com mais, colabore com mais. Claro, se você puder, né? Tem muita gente que está colaborando, alguns com menos e alguns com mais, eu queria agradecer. De verdade, tem algumas pessoas que estão colaborando de forma bastante generosa. Eu estou criando um fundo e guardando esse dinheiro, porque neste momento eu estou condenado, né? Lá na Justiça do Mato Grosso, eu já fui condenado em mais de uma vez, inclusive o valor da condenação já está estabelecido da multa, cerca de R$ 8.000 aproximadamente, tá? Que pediu de indenização. Então, parte desse dinheiro a gente vai destinar já para criar essa espécie de fundo para nos defendermos aqui também de situações como essa do Abílio Brunini, e tem outros casos que a gente vai trazer aqui também. Então se você puder continuar colaborando, colabore. Se puder digitar o nosso endereço de Pix, porque não vai conseguir ler o QR Code, ó, é este endereço de Pix. Tem muita gente perguntando, Carlito, eu quero ajudar, mas qual que é o endereço de Pix que eu não consigo ler o QR Code? O endereço é esse, o historiadoroficial@gmail.com. É a conta do canal, né, que é o historiador, loja virtual e produção de vídeo LTDA. E se você puder se tornar membro do canal, basta clicar aqui embaixo em Seja Membro, porque isso é importante, porque quanto mais membros a gente tiver, mais monetização garantida a gente vai ter de um valor mínimo por mês. Então eu tenho como ter uma previsibilidade, trazer mais gente para trabalhar aqui comigo, fortalecer o outro projeto do canal que eu citei para vocês, que a gente vai criar, que vai estrear provavelmente no final do mês de abril, pelo menos o site de notícias eu acredito que a gente já coloca no ar no final de abril, e uma pessoa para trabalhar aqui comigo pelo menos 1 ou 2 vezes na semana também, mas a gente tá com a ajuda de vocês se estruturando para ter um canal e um trabalho fantástico para 2026, tá bom? Grande abraço, beijo no coração de vocês, tudo que eu falei tá aqui no comentário fixado, e até o nosso próximo encontro. Tchau!